1h37 agora. Vamos fazer o seguinte, ó. Ficou pronta aquela reportagem das execuções na Zona Leste, tá? A gente está tentando confirmar porque a gente tem a identificação de 2 pessoas. Estamos tentando confirmar a identificação da 3ª pessoa morta. Passa para mim, Fabi, por favor, os nomes que já foram confirmados. Edenilson Liberalino seria um deles, 35 anos. E o outro, Luiz Felipe Bárbara, a gente tem a idade? Não temos a idade. Luiz Felipe Bárbara e Edenilson Liberalino seriam as 2 vítimas que já estão identificadas. Essa identificação chegou agora. Resta um 3º, tá? Os corpos foram trazidos aqui para o IML, para o Instituto Médico Legal, na 10 de dezembro. Para você que está ligando o televisor agora, hoje bem cedo chegou a informação de baleados ali na Avenida das Maritacas, na Zona Leste, no Lindóia, onde existem muitas chácaras. A polícia foi para lá e acabou encontrando já 3 homens mortos. 3 homens que estavam trabalhando numa chácara, estavam assentando pisos, azulejos, e de repente chegaram atiradores num carro, desceram e mataram os 3, executaram os 3. Tiros, inclusive, na cabeça, tá? Foram execuções. 1h38, a reportagem completa você confere agora. O cenário é de um verdadeiro massacre. 2 corpos foram encontrados caídos nos fundos da propriedade rural, ao lado da piscina. Dentro da casa, um 3º homem foi assassinado. As 3 vítimas levaram diversos tiros, principalmente na região da cabeça, e morreram na hora. Seu Giovanni, que mora ao lado do local há mais de 20 anos, ouviu as rajadas sendo disparadas. Eu pensei que era brincadeira de bombinha. Foram muitos? Foi. Uns 15 ou 20. Que partia festa de foguete mesmo. Fiquei assustado agora, ver uma braveira dessa aí, ó. É coisa muito violenta demais. Nunca vi. Primeira vez. O triplo homicídio foi cometido nos fundos dessa chácara, no final da Avenida das Maritacas, já na saída de Londrina para a cidade de Ibiporã. Segundo informações repassadas à Polícia Militar, 3 homens chegaram até aqui em um carro de cor preta. Eles desceram do veículo, invadiram o espaço e cometeram os 3 crimes brutais nos fundos do local. Mais de 40 tiros foram disparados. As vítimas foram mortas com disparos de pistola e também de um fuzil. No ambiente, diversas cápsulas de pistola e também de fuzil foram encontradas. Poucas informações a respeito de quem seriam os autores e como se apresentaram esses autores. Poucas informações a respeito das características dos veículos envolvidos e também dos suspeitos que chegaram empunhando armas de fogo. Algumas pessoas timidamente acabaram mencionando que viram um veículo Fiat Uno preto chegar aqui no local com homens encapuzados empunhando inclusive armas longas. A irmã e a esposa de uma das vítimas foram até o local. Oh, meu Deus! Eu não sei se eu ligando! Eu acho que é ele, veio sentar azulejo aqui na casa da dona Creuza que ela pediu. Mas você confirmou? Você chegou a ver lá? Não, tem uma foto ali, parece ser igualzinha a ele. Eles estão ali dentro. Tem 3 ali. Entraram ali atirando. E ele estava trabalhando, hein? Tava trabalhando, ele veio sentar piso hoje aqui. Um fala que é 4, outros falaram que é 3. É 3. Vocês viram que carro que era? Não, eu São cheguei 3? agora, eu fechei o meu bar lá na frente pra ver se era E agora? Que desespero. eu quero saber se é ele mesmo. Mas ele tá... É ele. Ai, meu pai. Onde eu tava ontem, eu passei mal. Ele foi identificado como Edenilson Liberalino, de 35 anos. Segundo a família, o homem fazia o assentamento dos azulejos numa parte da chácara no momento em que foi executado. Os parentes acreditam que ele estava no local errado, na hora errada. O alvo dos criminosos, conforme a polícia, seria o sobrinho da dona da chácara, identificado apenas como Felipe, que também acabou morrendo no atentado. Ele usava uma tornozeleira eletrônica no momento em que foi morto. Segundo as informações preliminares, o rapaz teria saído com a namorada de um criminoso, que teria prometido vingança contra ele. Que o sobrinho da proprietária dessa casa estava nesse ambiente, estava cuidando dessa casa que outrora funcionava como uma clínica de reabilitação, mas há alguns dias já não estava mais funcionando com essa função. E esse rapaz supostamente teria saído da cadeia
estava utilizando a tornozeleira eletrônica e estava com câncer, estava passando por esse tratamento. Tem um rapaz ali sim, vítima desse homicídio, está com a tornozeleira eletrônica e está com ela envelopada. Segundo a especulação da vizinhança, esse rapaz estava jurado já de morte porque havia se envolvido com a mulher de um outro preso. Então, esse é um pressuposto de que trata-se de um crime de vingança. O terceiro morto ainda não foi identificado. A polícia trabalha com a possibilidade de um quarto homem estar na chácara no momento do triplo homicídio. Ele teria conseguido escapar do massacre pulando o Muro dos Fundos. Se havia realmente uma pessoa aqui no local, ela deve ligar imediatamente, pelo menos agora preliminarmente, para o 181 de denúncia da Polícia Militar ou até mesmo para o 190 e informar qual seria a motivação, quem eram esses homens, quais as características dessa ação, das armas que estavam portando, veículos, o que disseram e qual seria então a motivação, quem é que eles estavam procurando. A gente sabe que os criminosos chegam já falando, anunciando o assalto, até mesmo o assassinato e querem deixar um recado antes da execução. É o seguinte, a nossa equipe vai ficar em cima dessa história, resta a identificação então do terceiro homem assassinado. E eu vou trazer todos os detalhes desse caso hoje, a partir das 6 da tarde, no nosso Cidade Alerta Londrina. Dia 4, eu queria seguir fazendo isso, falando de coisa legal, mas eu já disse pra você, né? Não tem como a gente mascarar a realidade. Que a violência está sem controle, eu não tenho a menor dúvida. Vamos lá, no final de semana a gente teve aqui em Londrina 4 homicídios, 4 crimes de morte, espalhados pela cidade, em 4 locais diferentes. 3 na zona urbana e 1 na zona rural, lá no distrito de Lerroville. 4 no final de semana. Muito, claro que é. Agora imagina se eu te contar que hoje cedo nós tivemos um triplo homicídio. 3 pessoas foram mortas no mesmo lugar. Isso aqui, ó, é uma chácara que funcionava como uma clínica para dependentes químicos, ali no Lindóia, na Zona Leste, às margens ali da Avenida das Maritacas. Essa clínica foi fechada há algum tempo, e aí os donos estavam reformando essa chácara, porque ela passou a ser alugada aí para finais de semana, para a temporada. Algumas pessoas foram contratadas, 3 homens foram contratados para trocar alguns azulejos. Um deles estava usando tornozeleira eletrônica. E a polícia acredita, as informações estão chegando, as investigações estão só começando, que o alvo dos disparos seria esse homem. Só que os outros 2 que estavam com ele também acabaram atingidos. O Guilherme Batista tem as informações, a reportagem está quase pronta, eu já vou mostrar para você, mas antes, ô Guilherme, só me ajuda numa história. Num primeiro momento, chegaram a falar que os atiradores chegaram num carro preto e que atiraram do interior do veículo. Como eles estavam dentro da chácara? Provavelmente esses homens desceram do carro, né? Se eles estivessem na calçada, num local de fácil acesso, tudo bem, mas para acertar os 3, você me disse que alguns tiros atingiram as vítimas na cabeça, ou seja, foi uma execução. Desceram do carro os atiradores, né? Isso, essa informação de que eles não tinham descido, Juliano, é a primeira lá de trás, né, quando entra no plantão da Polícia Militar. Mas quando os policiais chegam até o local, eles percebem realmente que esses atiradores, eles precisaram descer do veículo para cometer esse triplo homicídio, porque os 3 homens estavam nos fundos aí dessa chácara, dessa propriedade rural, que fica no finalzinho da Avenida das Maritacas, já inclusive estrada de terra, ali perto da comunidade Três Figueiras, na saída de Londrina para a cidade de Ibiporã. Então eles descem do carro, armados com uma pistola e um fuzil, uma arma de grosso calibre, muito perigosa, e isso preocupa muito a polícia, viu, Juliano? Ver que os criminosos estão tão bem armados aí, agindo aqui na nossa cidade. Então eles fazem, descem, atiram, executam, na verdade, esses 3 homens, porque ao que deu para perceber o seguinte, o Lucas de Jesus, inclusive, comentava comigo dentro do carro. Ele que acompanha os plantões policiais já há muitos anos, parece que eles quiseram confirmar a morte desses homens, porque eles são atingidos em outras partes do corpo e, ao que tudo indica, quando eles caem, eles ficam caídos ali no quintal. Muito possivelmente os atiradores chegaram e, vamos dizer assim, terminaram de fazer a execução atirando contra a cabeça aí desses homens. 2 deles foram encontrados
caídos ali no quintal, né, da chácara, perto inclusive de uma piscina, e o terceiro que teria corrido para dentro da residência. Os atiradores foram atrás dele e atiraram contra ele também. Juliano, você falava sobre essa possibilidade dos homens estarem fazendo uma reforma dentro da chácara. A gente conseguiu confirmar no local do crime que pelo menos um deles tinha sido realmente contratado para fazer o assentamento do azulejo numa parte ali da propriedade rural. Aí o que acontece? Esse homem inclusive já foi identificado. O nome dele é Edenilson Liberalino, de 34 anos de idade. Familiares, parentes desse homem, Juliano, que moram ali na região, eles ficaram sabendo de toda essa tragédia. A mãe, a irmã e a esposa desse homem, então, elas correm para lá para confirmar se isso realmente tinha acontecido. E a gente pegou realmente o exato momento em que, infelizmente, essas mulheres, elas chegam nessa chácara e elas recebem essa informação, essa notícia aí de que o ente querido estaria entre os assassinados. Vamos conferir aí, então, esse momento que a gente, inclusive a gente chega junto com essas mulheres e a gente fica sabendo, então, de que elas eram parentes de uma das vítimas. Vamos conferir. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei se eu ligando. Eu acho que é ele, veio sentar azulejo aqui na casa da dona Creuza que ela pediu. Mas você confirmou? Você chegou a ver lá? Não, tem uma foto ali, parece ser igualzinha a ele. Eles estão ali dentro. Tem três ali. Entraram ali atirando. E ele estava trabalhando. Tava trabalhando, ele veio sentar piso hoje aqui. Um fala que é 4, outros falaram que é 3. É 3. Vocês viram que carro que era? Não, eu São cheguei 3? agora, eu fechei o meu bar lá na frente pra ver se era E agora? Que desespero. Eu quero saber se é ele mesmo. Mas ele tá... É ele. Ai, meu pai. Onde eu tava ontem, eu passei embora. Guilherme, eu sempre gosto de colocar o seguinte, eu não sei, um deles tinha tornozeleira eletrônica, os outros não. A polícia vai apurar tudo agora, passagens policiais, todas essas informações vão sendo levantadas ao longo da investigação. Mas a gente nunca pode esquecer que o cidadão pode ser criminoso, mas a família não. Todo bandido tem um pai, tem uma mãe, alguns são casados, têm esposa, têm filhos. Então, essas pessoas sofrem como você, minha amiga, como você, meu amigo. Que bom que na tua família, que bom que na minha família, não tem ninguém que se enveredou para o lado do crime. E de verdade, nesse aspecto, quem procura, acha. Não há a menor dúvida para a polícia que foram lá para matar. Se a ideia era executar apenas o que estava com a tornozeleira eletrônica, ou se a bronca era com os 3, isso a investigação vai dizer. Mas não há a menor dúvida de que se trata de uma execução. Pararam o carro, entraram na chácara, atiraram contra os 3, atiraram na cabeça de alguns. Foram confirmar, como disse o Guilherme, se eles estavam mortos. Ô Gui, a polícia conseguiu levantar lá no local essas passagens policiais das 3 vítimas? O que estava com a tornozeleira, se os outros 2 tinham passagem, essa informação chegou já ou não? Ainda não, Juliano. A gente sai de lá, a perícia, o Instituto de Criminalística, ele não tinha nem chegado no local ainda. Então, primeiramente, o trabalho primordial é realmente da criminalística para recolher aí as cápsulas, fazer, na verdade, até uma mini reconstituição de tudo o que aconteceu por lá. O que a gente sabe, de acordo com os familiares, é que esse Edenilson seria um homem trabalhador. Eles falaram, inclusive, que ele estava no local errado, na hora errada. Ele nem conhecia os outros 2 homens, isso de acordo com os familiares, vamos deixar bem claro. Agora a polícia vai precisar investigar. Ele teria sido contratado para fazer esse serviço, esse assentamento dos azulejos, estava no local errado, na hora errada e, segundo os parentes, acabou sendo morto junto com os outros 2 homens. Dos outros 2, Juliano, um deles ainda não foi identificado. A gente saiu de lá, a identificação dele ainda não tinha sido feita. Já o terceiro, esse que teria a tornozeleira eletrônica, a única informação que a gente conseguiu confirmar é que o nome dele seria Felipe e ele seria sobrinho da dona dessa chácara. E a informação que estava rondando ali o local é a seguinte:
Esse Felipe, que usava tornozeleira eletrônica, tinha inclusive já diversas passagens pela polícia, ele teria deixado a prisão e se envolvido com a namorada de um outro criminoso, um criminoso inclusive bastante barra pesada aqui na cidade. Esse outro criminoso soube do relacionamento entre o Felipe e a atual namorada e prometeu vingança, falou que ia atrás do Felipe para acertar as contas com ele. Então, nesse primeiro momento, a informação investigada pela polícia seria essa, que o triplo homicídio teria sido motivado, quem sabe, por uma vingança desse criminoso que viu aí a namorada se envolver com o Felipe e foi atrás do Felipe para acertar contas, acabou matando o Felipe e também matando esses outros 2 homens nessa chácara. Outra informação bastante importante que foi destacada pela polícia, Juliano, é que quando a informação chega ao plantão, a informação dá conta de que, na verdade, 4 homens estariam nessa chácara e de que todos eles teriam sido baleados. Quando os policiais chegam no local, eles encontram esses 3 homens já mortos e encontram também diversas marcas de tiros no muro dos fundos. Então, o que a polícia acha que aconteceu? Tinha realmente 4 homens ali no quintal. Esse quarto indivíduo, ele deve ter percebido o que estava acontecendo e saiu correndo para o muro dos fundos. Os atiradores até tentaram alvejar esse homem, mas ele foi mais rápido, pulou o muro da chácara e fugiu para o meio de uma mata que fica localizada ali nas proximidades da Avenida das Maritacas. Então, esse 4º homem, se ele realmente existe, na avaliação da polícia, o depoimento dele seria uma testemunha-chave para tentar entender o que de fato aconteceu nessa chácara ali na zona leste de Londrina. Obrigado pelos detalhes, Guilherme. Daqui a pouco você volta para a gente seguir nessa história. Eu quero continuar acompanhando até para saber se a polícia já identificou os 3. A nossa equipe vai continuar trabalhando no caso, tá? E eu volto a esse assunto ainda durante o balanço. Gui?